Fala galera, Rômulo Jogaib in the house. Olá, meus amigos, tudo beleza? Estão curtindo os vídeos, estão compartilhando, já se inscreveram no canal, já encontraram esse vídeo naquele amigo seu que tem curiosidade, que tem interesse sobre testosterona, hormônios, esteroides? Então, meus amigos, hoje vim aqui falar com vocês, muito me pedem sobre isso e eu confesso que deixei um pouco de lado, pois é um assunto muito controverso. HCG. E aí, meus amigos, o que eu acho sobre o HCG? Ele tem a sua aplicabilidade, ele pode melhorar, ele pode piorar. Vamos falar sobre isso hoje. HCG. Portanto, nos minutos que se seguem, minha vinheta, quem me apoia, quem segura a onda aqui comigo, minha família, por favor, assista. Bom, pessoal, HCG, afinal, o que eu acho sobre HCG? Ele é bom, ele é ruim, ele pode piorar você, ele pode melhorar. E como tudo, como toda substância, não existe vilão ou mocinho. E o HCG, a vizinha deu um espirro aí. O HCG, ele é um hormônio produzido na gravidez, produzido pelo aglomerado de células chamado sincício citotrofoblástico, que ocorre na gravidez, que é aquele embriãozinho se formando, grudado na parede uterina da mulher e começa a produzir continuamente níveis do hormônio gonadotrofina coriônica. Então, nós homens não produzimos esse hormônio, somente as mulheres grávidas, por isso que ele é feito. Existe um teste de farmácia chamado teste de gravidez, onde você pega a urina feminina e coloca lá o preparado, o exame preparado para ele acusar se tem a presença do HCG. Então nós homens não produzimos. Mas afinal, por que nós homens então vamos usar um hormônio produzido por uma mulher grávida? Que aplicabilidade teria? Acontece que esse hormônio, pessoal, o HCG, ele tem uma semelhança de atuação com o hormônio que nós produzimos chamado LH, ou hormônio luteinizante. Então, a nossa hipófise, a famosa glândula mestra, ela produz dois hormônios chamados FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios eles vão atuar no nosso testículo. E o FSH, majoritariamente, ele vai no seu testículo estimular a espermatogênese, a produção de espermatozoides. E o LH, ele vai no seu testículo estimular a produção do hormônio testosterona. E quando nós estamos usando testosterona, o que acontece com esses dois hormônios? Eles baixam significativamente. E aí? Isso é saudável? Isso não é saudável? E o que a gente observa na prática, né? Em termos de saúde geral, a grande maioria dos pacientes, na minha opinião, não precisa fazer uso de HCG, pois mesmo com níveis baixos de LH e FSH, que são os hormônios, as gonadotrofinas produzidas pela nossa hipófise, a função final sexual é a produção dos hormônios androgênios. A testosterona, parte da testosterona vai virar estradiol, parte da testosterona vai virar DHT, dihidrotestosterona. Só que existem algumas pessoas, né, e eu já recebi pacientes assim, vindo inclusive de urologistas,
que recebem esses pacientes, usuários de esteroides, e vão até esses urologistas e falam: olha, eu sou usuário de esteroide anabolizante, ou estava usando altas doses de esteroide anabolizante, e agora eu quero restaurar minha saúde. E como a maioria desses urologistas demoniza o uso de testosterona, demoniza a TRT, né? E especialmente para pacientes jovens, eu até entendo isso, né? Um paciente jovem, você colocá-lo numa terapia contínua de terapia com testosterona, criar uma demanda de saúde para ele estar fazendo exames periódicos, pode não ser uma boa opção, concordo. Mas e o que esses urologistas, esses especialistas frequentemente fazem? Eles vão acordar o eixo endógeno desse paciente que equivocadamente entrou no uso de testosterona ou num ciclo de esteroides anabolizantes. E esses urologistas vão e passam HCG. E aí o cara começa o regime de HCG, aplica o HCG, vai lá, faz o exame de sangue após determinado tempo, como o urologista determina, e olha lá, sua testosterona está lá em cima, ele está se sentindo bem, ele está melhor, mas esse paciente não restaurou as suas gonadotrofinas, o seu FSH e o seu LH. Ele continua com essas gonadotrofinas inibidas e ele veio dando um LH sintético de fora, que é o HCG. Portanto, seu organismo ainda não sintetizou os seus níveis, ainda não ressintetizou os seus níveis de LH. E aí o paciente faz isso num primeiro momento, num segundo momento o urologista mantém o uso desse HCG e esse paciente passa a não responder tão bem. Ele faz novos exames depois do tempo proposto pelo seu médico e essa testosterona agora já vem um pouco mais baixa, ele já não se sente tão bem e o paciente volta, o urologista aumenta a dose de HCG, o paciente faz o exame no tempo proposto, o paciente volta e os níveis estão cada vez mais baixos. Já aconteceu isso, de eu receber paciente assim, vindo de urologistas inclusive famosos, e infelizmente, meus amigos, a grande maioria dos urologistas, eles são muito bons cirurgiões, mas não dominam tanto a parte endócrina do homem. E, portanto, acham que está sendo mais vantajoso retirar aquela testosterona sintética que o paciente estava usando e colocar um estimulador sintético da testosterona do paciente. Agora entendam, esqueçam medicina, esqueçam que eu sou médico, urologista. Entendam uma coisa, se nós aumentássemos continuamente a nossa testosterona endógena, que o nosso testículo produz, usando HCG, por que cargas d'água nós iríamos usar testosterona sintética? Seria uma grande burrice. Porque se você tem uma droga, que você dá essa droga, e ela aumenta a sua produção natural da sua testosterona, não haveria por que você dar testosterona. Você dá o HCG e a pessoa vai aumentar os níveis continuamente de testosterona. Só que isso não funciona assim. E não funciona assim porque existe uma condição chamada dessensibilização testicular, onde o seu organismo para de responder ao HCG, onde ele fica dessensibilizado, e mesmo você dando altas doses de HCG, o seu testículo passa a produzir cada vez menos níveis de testosterona. E muito se fala sobre o uso de HCG durante ciclo, uso de HCG contínuo ao uso de testosterona. Muitas pessoas que eu gosto, tenho muito respeito e admiração, inclusive, como o Dr. John Krasler, o Dr. Rand, eles propagam o uso do HCG como forma de preservar a sua fertilidade. E isso é um assunto que, na minha opinião, tem a sua controvérsia, mas eu acredito que testosterona, TRT, não destrói função testicular. Ela pode inibir sim as suas gonadotrofinas, mas você não vai ter uma infertilidade definitiva por conta do uso de esteroides. E, portanto, não há a necessidade de você manter o HCG como forma de sinal ou de estímulo para aquele testículo se manter produzindo espermatozoides. Porém, ele pode ter sua aplicabilidade, especialmente no paciente que fez o uso de testosterona
assim como o caso desse jovem que eu citei e que quer parar. Portanto, ele deve ser colocado como um kickstart, como um acelerador das respostas, mas ele deve ser retirado precocemente para que aquele paciente volte à sua produção endógena de testosterona, já que ele não vai utilizar mais esteroides ou testosterona. Então, o HCG ele tem a sua aplicabilidade, ele responde sim, mas se você mantém o uso contínuo, indefinido do HCG, principalmente em doses acima de 1000 unidades semanais, o paciente vai ter dessensibilização testicular e vai apresentar uma contagem de espermatozoides no espermograma zerado. Já recebi pacientes assim e muitas das vezes o que você tem que fazer? Ressensibilizar esse testículo, e a primeira medida que você tem que fazer é tirar fora esse HCG para o paciente ressensibilizar seus receptores e então voltar às suas funções testiculares, seja a produção de testosterona e seja a espermatogênese. Frequentemente a gente vai utilizar aí um famoso indutor da ovulação nas mulheres, que é o clomifeno, que também deve ser colocado e retirado numa dose baixa para que o seu organismo seja acorde à sua produção de gonadotrofinas endógena do seu organismo, o FSH e o LH, e esse paciente então consiga restaurar o seu eixo na melhor das suas capacidades. Por que eu falo na melhor das suas capacidades? Porque o seu eixo ele vai envelhecendo, assim como qualquer célula no seu organismo que vai sendo envelhecida, ele não vai ter uma produção plena igual você tinha aos 19 anos. Então, se você tem 30 anos, você vai ter uma resposta de produção hormonal, de produção de espermatozoides menor do que quando você era mais jovem. Mas isso não quer dizer que você vai ter a sua fertilidade comprometida. Tá certo, meus amigos? Esse vídeo foi uma grande demanda de vários pacientes que me pedem, vários seguidores, e eu fiz aqui a parte onde eu falo da aplicabilidade do uso contínuo de HCG, do uso intraterapia com testosterona para o HCG, e ele tem a sua aplicabilidade sim, mas não deve ser usado contínuo. Eu falo nas minhas videoaulas, onde eu estou confeccionando os vídeos e vou estar disponibilizando aí para vocês o acesso para quem estiver interessado. Estou sendo muito cobrado em relação a isso, estou fazendo um material bem detalhado, bem rico de informações, onde eu quero entregar para vocês um conhecimento que a maioria dos médicos e dos profissionais que aí estão não revelam, ou por desinteresse ou por negligência. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.